Fala pessoal, eu sou o Thiago e hoje nós vamos para mais uma aula do nosso treinamento. Nosso treinamento que é de impressão 3D mais eletrônica. A gente vai misturar a tecnologia de impressão 3D com algumas aplicações de elétrica e eletrônica para criar algumas luminárias e criar alguns efeitos visuais em peças 3D. Então, pessoal, a aula de hoje a gente vai falar sobre algumas configurações do Cura, que é o software de fatiamento dessas peças. Professor Thiago, por que nós vamos aprender a fatiar peças dentro do Cura num curso onde a gente vai aprender ali sobre eletrônica? Pessoal, eu sempre vou mostrar para vocês o passo a passo certinho na minha matriz curricular para que vocês consigam entender e executar os nossos projetos. Então eu vou mostrar para vocês como se faz o fatiamento dessa peça aqui, ó, que é uma das peças do nosso curso, que eu vou mostrar como você vai fazer a parte da eletrônica dessa peça. Essa peça aqui, ela tem uma eletrônica, uma elétrica, onde a gente tem um botão aqui, e esse botão liga o LED passando por uma fonte 12 volts, tá? Então a gente vai alimentar ele com uma fonte 12 volts, que é essa fonte aqui, ó. Eu alimento ele, a partir do que eu aciono o botão, eu consigo ligar e fazer a instalação desse LED dentro da nossa peça, que é essa peça aqui. Então eu vou ensinar vocês a fazer, a fatiar e a configurar dentro do Cura essa peça. Por quê, professor? Eu acho muito mais fácil e didático a partir do momento que vocês vão executar as peças que vão executar a eletrônica em peças que vocês mesmos conseguem fabricar. Então eu vou disponibilizar, por exemplo, para vocês alguns dos STLs que estão nessa aula. Quais são esses STLs? Por exemplo, aqui eu tenho o coração aqui, e esse coração eu consigo alimentar essa luminária neon. Olha que luminária linda, tá vendo? Ó? Também com uma fonte de 12 volts. Esse STL eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês consigam imprimir a peça e fazer a nossa aula com a peça. Então você vai fazer toda a parte da eletrônica na peça que você imprimiu, assistindo às aulas. Então isso é muito interessante, porque vocês vão conseguir fazer a aula prática de um curso online. Vocês vão conseguir fazer essa aula prática com os materiais físicos na sua mão. Então você vai acompanhando o meu treinamento e vai executando exatamente as mesmas peças. Por exemplo, eu vou disponibilizar para vocês também, ó, o STL dessa luminária de mesa aqui, ó. Essa luminária é muito top. Vocês vão aprender a instalar um LED nela na aula de eletrônica e vão receber o STL aprendendo algumas configurações do Cura. Então eu vou configurar algumas peças para que vocês aprendam, quem não tem conhecimento aí dentro desse software, consiga fabricar a peça para depois colocar a eletrônica dentro dessa peça. Além disso, eu ainda vou ensinar vocês depois, nas próximas aulas, a projetar uma dessas luminárias neon. Então vocês vão utilizar ali o Fusion 360 e vai conseguir fazer o projeto dessa lâmpada aqui e depois fazer o fatiamento dela, imprimir essa lâmpada para depois colocar a eletrônica nela. Então, bora aqui para o Cura, que eu vou ensinar um pouquinho sobre esse software. Nós vamos fazer o fatiamento dessa peça aqui, que é uma das peças das próximas aulas, tá? E a partir dessas configurações, se você copiar essas configurações e seguir nas outras peças, vai dar certo. E aí o bom é que você vai pegando um pouquinho do conhecimento desse software que é muito importante dentro da impressão 3D. Então bora para cá que a gente vai ver como que funciona essas configurações, tá? Aqui, pessoal, antes de mostrar essas configurações do Cura, eu vou mostrar para vocês essa luminária aqui, ó, que é um dos projetos que nós iremos trabalhar aí nas próximas aulas, tá? Essa luminária ela é composta aqui, ó, por várias peças. O total de peças são esses aqui, ó. Nós temos ali 4 parafusos, as bases, a coluna. Ela é possível ser impressa com esse suporte aqui. Esse suporte
serve para uma luz de LED RGB, mas eu vou mostrar como que vocês também projetam e imprimem e faz com uma única lâmpada, porque eu acho mais simples e mais fácil, além de dar uma luminosidade maior, tá bom? Então essa luminária aqui, ela está disponível, eu vou mandar o STL para vocês, vocês vão fazer a impressão dessa peça aqui, vocês vão fazer a configuração do Cura, imprimir, e aí na aula de instalação do LED, você vai instalar o LED exatamente na mesma peça que eu. Então você vai conseguir fazer esse acompanhamento de uma aula prática à distância, ok? Então essa luminária vai estar à disposição. E aqui a gente tem o Cura. O Cura, eu vou ensinar algumas configurações básicas, porque eu sei que alguns de vocês já vão saber bastante sobre esse software, outros estão entrando no mundo da impressão 3D agora. Se você está entrando no mundo da impressão 3D agora, o bom é que você já vai aprender um pouquinho sobre esse software, tá? Outra coisa, não é o curso de impressão 3D completo, projeto e todas as configurações. A gente tem inúmeras configurações dentro desse cara aqui, tá? Então eu vou mostrar a linha básica que você consegue tirar as peças que você vai imprimir e executar no nosso treinamento de eletrônica, ok? Então esse aqui é o nosso ambiente de trabalho, a gente tem a nossa mesa de impressão aqui. Se eu segurar o scroll e movimentar ele, a gente consegue movimentar a mesa. Rolando o scroll eu dou o zoom e com o botão direito do mouse a gente consegue girar a nossa mesa de impressão, tá? Primeira configuração básica que eu vou mostrar para vocês aqui é a seguinte. Olha só para vocês verem. Essa aqui é a minha lista de impressoras. Eu tenho algumas impressoras da Ender 3 V2, eu tenho a Ender 3 Pro, S1, S1 Plus e a Ender 5, tá? Se você não tem essas impressoras, você vai precisar adicionar uma nova impressora. Então você vai clicar aqui em adicionar impressora. E aí, se não for uma impressora da Ultimaker, que é uma impressora de um custo relativamente alto, você vai vir em não é Ultimaker Print, certo? Depois, você vai vir aqui em adicionar uma nova impressora. Ah, professor, eu tenho aqui, eu trabalho com uma N-Cubic. Ah, eu tenho uma N-Cubic Cobra. Você vai clicar nela aqui e adicionar a impressora. Ah, professor, eu tenho uma Creality, mas não é essas Crealities aí não. Eu tenho uma Creality, a nova Ender 3, vamos pegar aqui, Ender 3 Max. Aí você clica aqui, adicionar nova impressora. Quando você clicar e adicionar a nova impressora, veja e repare que o tamanho da mesa mudou. Então ela veio para a lista das suas impressoras. Como eu tenho uma Ender 3 V2, eu vou clicar na Ender 3 V2 aqui e vou deixar as configurações da Ender 3 V2 para mim. Essa área aqui eu chamo de área de trabalho, é onde as coisas acontecem. E no menu lateral direito é onde eu tenho todas as configurações do meu software. Então vamos abrir a peça que a gente vai aprender a configurar. Nós vamos configurar então o nosso pássaro, que é uma luminária. Certo? Ela é uma luminária de parede que projeta a luz e nesses furos aqui a gente vai ver a projeção da luz na parede. Isso aqui é uma peça, tá? E a gente vai passar os principais pontos do software para que vocês aprendam aí a fazer algumas das configurações. De cara, pessoal, quando você instala o Cura, algumas das vezes não vão vir todas essas configurações aqui habilitadas para você. E se essas configurações não vierem habilitadas, você vai ter que habilitar. Então você vai vir aqui em ajuste, normalmente ela vem aqui no básico, e se ela vier no básico, isso significa que quando você clicar aqui em qualidade, só vai aparecer aqui para você uma função. A altura de camada é a única que está habilitada. Parede só tem 3 funções habilitadas. Então, olha só, eu gosto de vir aqui e deixar todas as funções habilitadas. Quando eu faço isso, todas as funções do software estão aqui e aí eu consigo fazer essas configurações, tá? Então, eu tenho essa peça. Se eu quiser movimentar ele na mesa, é só clicar em movimentar. Tá? Se eu quiser jogar ela para o centro, é só digitar 0 aqui e 0 aqui.
tá? Eu tenho a função de escalar o tamanho da minha peça aqui, como deixar ela em 100% ou menor também é possível, tá? Então você consegue deixar o tamanho da sua peça nessa função aqui de escalar. Vou deixar ela com 100%. E aqui eu tenho as funções de girar a minha peça na minha mesa de trabalho, em todos os sentidos, tá vendo, ó? Em todos os sentidos. Bom, vamos deixar o nosso pássaro aqui e vamos falar das principais configurações que eu tenho dentro do Cura. De cara, a principal configuração que eu tenho é a altura de camada. Eu gosto de trabalhar com essa altura de camada entre 0,15 e 0,18. São qualidades que eu testei e que eu gosto de trabalhar. Vou trabalhar com 0,18 nessa peça aqui, tá? Depois da altura de camada, a altura da primeira camada, largura da parede, não vou preocupar com isso nessas configurações. O que é altura de camada, professor Tiago? O que significa altura de camada? Pessoal, uma coisa que é importante vocês entenderem é como que é o funcionamento da impressora e como é a lógica de configuração dela, tanto para suporte, quanto para altura de camada, quanto para número de paredes, quanto para qualquer coisa dentro do Cura. Quando você assimilar essa configuração que você faz no software, que é o que vai acontecer na máquina, você começa a corrigir vários erros que você cometeria. Tá? Então, o que é a altura de camada para que vocês entendam? Significa que o filamento vai depositar na mesa 0,18 de altura. Quando ele preencher toda essa camada, pessoal, quando ele fizer o preenchimento de toda essa camada, ele vai subir o bico 0,18 e aí ele vai repetir o passo. Se eu jogar ponto 2, ele vai fazer isso de 2 em 2 décimos. Se eu jogar 1 décimo, ele vai fazer de 1 em 1 décimo e por aí vai, tá? E aí, isso é importante vocês saberem, por quê? Porque a altura de camada ela influencia diretamente no tempo de fabricação da peça. Olha aqui para vocês verem. Como se a primeira camada tem 0,18, depois a segunda camada aqui tem 0,18, 0,18 e por aí vai. Nessas configurações, o tempo de fabricação dessa peça aqui é de 1 dia e 3 horas. Se eu pegar aqui e diminuir isso aqui para 1 décimo de altura de camada, esse tempo vai aumentar. Por quê? Na impressão 3D, essa altura de camada está relacionada ao tempo. E o tempo está correlacionado com a qualidade. Quanto menor a altura de camada, teoricamente, melhor a qualidade. Só que, ao mesmo tempo, ele sobe o tempo de impressão. Tá? Então, olha só para você ver como está até demorando para fatiar. Ele está demorando um pouquinho mais para fatiar, porque ele vai ter que dar muito mais passes para executar a mesma peça. Aqui o tempo vai subir ali vai subir bastante ali, quase 1 dia e 10 horas, 1 dia e 12 horas. Tá até demorando muito para fatiar. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos alterar alguns parâmetros. Eu vou tirar o suporte aqui só para facilitar os cálculos. Ele está configurado com suporte, mas eu não vou utilizar o suporte nesse caso. E eu vou jogar aqui, ó, altura de camada de 15. Altura de camada de 0,15. Fiz o fatiamento. Deu 22 horas. Aumentei isso daqui. Agora é 2 décimos. Olha lá para você ver. Se antes deu 15 horas, agora 22 horas, agora vai dar menos tempo. Agora deu 16 horas. Por quê? Porque como o passe dele é maior, ele vai ter que executar menos vezes, ok? Então, eu gosto de trabalhar entre 0,15 e 0,18, tá? Número de paredes, pessoal, vem com configuração de 2, mas eu gosto de trabalhar com 3 de número de paredes. O que é isso, professor? O que é o número de paredes dentro do Cura, tá? É isso aqui, pessoal, ó.
Olha só para vocês verem, eu vou puxar no zoom aqui, ó. Tá vendo que tem uma linha vermelha e duas verdes? Isso é o número de paredes. Se eu aumentar o número de paredes para 4 aqui, ó, ele vai aumentar a quantidade de paredes que tem na minha peça, entre o externo e o interno que é conectado com o preenchimento, tá vendo, ó? Bom, eu gosto de trabalhar com 3 de número de paredes, porque 2 eu acho muito pouco parede e às vezes deforma alguma superfície da peça, e 4 demanda muito tempo e eu acho desnecessário, tá? Então, olha só, alterei a qualidade, alterei o número de paredes, eu vou para o preenchimento. Tá? Essa peça aqui, 10% de preenchimento é mais do que o suficiente. Preenchimento, vocês vão entender ele da seguinte forma: se eu precisar de resistência, se eu precisar que a peça ela faça algum tipo de trabalho mecânico, físico, eu vou aumentando o preenchimento dele. Se é uma peça decorativa, eu analiso a geometria dela, mas eu tendo a colocar um preenchimento mais baixo. Porque se eu uso um preenchimento mais baixo, eu gasto menos material e é uma peça decorativa. Não tem necessidade dela ficar pesada, não tem necessidade dela ficar com um preenchimento alto, tá? Então, ó, o preenchimento eu uso 10% aqui. Velocidade, eu vou usar o padrão de 50, tá? Essa peça aqui eu não vou precisar configurar o suporte nela, porque essa peça é um tipo de peça que não precisa de suporte, tá? Então, ó, vou alterar aqui a câmera novamente e vamos para as configurações. Essa peça aqui não precisa de suporte, então vou deixar desabilitado. Aderência de mesa, eu gosto de utilizar um brim. Esse brim, ele faz essa contagem de linhas aqui que ajuda a aderir a peça na mesa, na lateral dela, olha. São essas linhas aqui, ó. Essas linhas aqui fazem a aderência da mesa, tá? E no preenchimento, só voltando aqui no preenchimento, eu tenho tipo de preenchimento. Eu gosto de utilizar esse giroide, que é essa geometria que dá aqui, ó. Se eu alterar essa geometria aqui para linhas, por exemplo, ele vai aumentar a geometria da parte interna da nossa peça. Então, ele vai aumentar a configuração do nosso preenchimento. Eu gosto de utilizar giroide, mas eu não acho que a geometria influencia muita coisa, a não ser que seja na resistência, dependendo do tipo de peça e do trabalho que ela vai executar. Então, tá aqui a configuração dessa peça. Eu iria deixar ela configurada dessa forma aqui. Essa seria a configuração para imprimir a minha peça. Uso um brim 10%, 3 de parede, 0,18 de qualidade. Essa é uma configuração excelente para essa peça. Essa peça vai ficar muito bonita com essa configuração, ok? E aí eu vou ensinar um macete, uma dica muito legal para vocês aí, referente a como salvar esse projeto aqui, ó. Eu gosto de fazer o seguinte, pessoal. Eu venho aqui em salvar como projeto. Quando eu salvo como projeto, vai acontecer isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora, ó. Eu salvo ele como projeto e depois eu gero o G-Code para impressão, tá? Por que eu faço isso, pessoal? Vamos supor que eu pegue essa peça e excluir essa peça aqui. E agora eu vou configurar uma nova peça. Vou abrir um novo projeto. Então, eu vou abrir uma nova peça aqui, ó. Vou abrir essa peça aqui, ó. Projetos. Vou abrir essa peça aqui. Abrir ela. Tá aqui. Vou girar ela. É uma luminária também, tá? Girei essa peça. Essa aqui é a coruja, tá? Quando eu faço isso, pessoal, as configurações do Cura sempre ficam para a última peça que foi configurada. Então, as configurações dela já estão aqui. Mas vamos supor que você trabalha aqui na impressão e aí você alterou aqui a configuração do preenchimento, alterou a qualidade, configurou tudo. Tirou a peça e quer colocar uma nova peça aqui. Pessoal, se você for imprimir o pássaro novamente, todas as configurações do pássaro foram perdidas.
eles estão com as configurações aqui, ó, de 2 de altura de camada, não é o preenchimento que você queria, não é os parâmetros que você configurou que deu certo. Então, olha só, tá 20 aqui de preenchimento. Se eu vier aqui e abrir um projeto, novo projeto não, abrir arquivos, e aí eu vou vir aqui, ó, e em todos os tipos de arquivo. Aqui, dentro de todos os tipos de arquivo, eu vou abrir o projeto. Mas está aqui, ó, 3D Manufacturing. Quando eu clicar nele aqui e abrir ele como projeto, repara aqui na nossa lateral direita, 20%. Como eu abri como projeto, ele deixou todas as configurações da vez que eu imprimi essa peça e deu certo. Então, esse aqui, ó, é um macete muito importante, tá, pessoal? Configurei a peça, exatamente aquela que deu certo, eu venho aqui e salvo ela como projeto, tá? Por que eu faço isso, pessoal? Eu faço isso porque eu imprimo várias peças aqui no meu dia a dia. E como eu imprimo várias peças, cada uma delas tem uma configuração dentro do Cura diferente. E aí, quando eu salvo como projeto, quando eu vou ter que imprimir essa peça novamente, se eu não tiver o G-Code dela mais no pendrive da impressora, eu abro o arquivo dela de projeto, gero um G-Code e eu tenho certeza que aquela impressão é a impressão correta, que não deu falha, eu não vou precisar reconfigurar, esquecer algum parâmetro e ter algum tipo de problema durante aquela impressão. Então essa dica de salvar como projeto ela é muito importante, tá bom? Bom, tendo feito essa configuração aqui, você pode selecionar as outras peças e vir fazendo a configuração do Cura para as outras peças que vocês vão utilizar no nosso curso. A intenção da aula de hoje era mostrar algumas das peças que a gente vai fazer. Vocês vão receber o STL, então, das luminárias neon, da luminária de mesa. Vocês vão receber alguns dos STLs que vão estar disponíveis para vocês. Vão aprender a projetar outro STL, que é o da lâmpada. E vocês vão conseguir fazer as aulas práticas, montando a eletrônica nas peças que nós iremos trabalhar aqui. A peça que eu trabalhar no curso, você vai ter condição de imprimir ela e colocar os mesmos componentes eletrônicos e fazer as ligações nessas peças. Muito obrigado pela aula de hoje, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Tem algumas dicas muito importantes aí do Cura e a gente se vê na próxima aula com alguns outros conceitos de eletrônica para que a gente já comece a fabricar as nossas peças. Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal!